Boa noite, estamos aqui para a nossa live de hoje. Nosso curso vai começar, vamos lá, o pessoal está entrando, tá chegando aí para falar com a gente. Boa noite a todos, boa noite, pessoal chegando aí para a nossa live. Muito bem, faremos uma aula aberta hoje, um curso que está se iniciando. Muito bem, hein? A ideia do curso aqui de hoje, aproveitando aí as sugestões dos colegas, aproveitando aí o feedback que a gente está tendo no canal, resolvi fazer sozinho essa live para trazer um pouco mais de literatura, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estímulo à leitura e interpretação de textos para quem está me acompanhando, para quem está acompanhando nossas lives no canal. Não há especificamente um público designado para esse curso, mas apenas para as pessoas que gostariam de aprender um pouco mais de literatura, se engajar um pouco mais em textos literários, pegar um pouco mais de prática, um pouco mais de torque, um pouco mais de potência para poder encarar textos mais complexos, pegar grandes livros clássicos e fazer a leitura. E eu aprendi muito disso, eu tive muito disso nas aulas na universidade, na escola, o professor guiando um pouquinho, mostrando o caminho, mostrando as estratégias, facilita muito para quando você quer e deseja encarar um texto novo, um autor consagrado, mas que tem uma literatura mais difícil. Então faremos aqui uma sequência de aulas abertas, o tempo todo 100% gratuitas, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, para quem quiser pegar um pouquinho de experiência, conhecer um pouco mais de livros literários. Então, na primeira aula de hoje, eu quero aproveitar, quero falar um pouquinho de vocês, prometo que as aulas não vão ser muito longas, é um bate-papo no mesmo estilo que a gente vem fazendo, mas é um bate-papo curto, simples, com algumas dicas, trago sempre alguns livros para estimular um pouquinho, você depois poder ir na biblioteca ou entrar no site para encomendar um livro novo e você ter algumas inspirações para ler. Falar sobre livros me faz ter vontade de ler mais e principalmente eu espero que faça com que as pessoas leiam um pouco mais. Um leitor iniciado, um leitor experiente, um leitor que vai fundo no texto e capta todas as possíveis interpretações e intenções de um autor ou de um narrador. Esse costuma ser uma plateia bastante cara, bastante custosa como audiência, certo? E é importante, eu tenho essa postura como pai, como professor, como educador no dia a dia. Eu acho que você ser bem educado por uma boa leitura facilita com que você compreenda bem as leis do seu país, os textos de notícia do seu país, que você compreenda as músicas e a cultura popular do seu país e se insira melhor dentro dele. E também, isso mais do que nunca é importante, faz com que você também consiga interpretar das diversas formas possíveis os discursos dos políticos nos quais você vota, inclusive a mudança dos discursos deles, certo? Então, a leitura é uma coisa que vai te levar sempre longe, e a ideia com essas aulas aqui é sempre trazer um pouquinho mais de experiência, para vocês terem um pouco de facilidade e buscarem textos mais complexos, textos diferentes. Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho, então, hoje vamos falar sobre ironia. Eu vou mostrar para vocês esse recurso, essa figura de linguagem, que nas aulas de português chamamos de figura de linguagem, e simplifica muito chamar a ironia de figura de linguagem, pois a ironia é um recurso da fala, um recurso da comunicação, um recurso retórico bastante importante e que precisa de bastante poder por parte de quem está falando, escrevendo, e também de quem está ouvindo e interpretando. Afinal, uma ironia ela não existe, não há ironia se quem está lendo e quem está ouvindo não compreendem a ironia em si. Ela deixa de existir, certo? Ou seja, a ironia, eu já começo dando um pequeno toque em vocês, que é isso, a ironia é algo que implica, como podemos dizer, o reconhecimento entre aspas, da mentira implícita no texto que a gente está lendo. Por que eu falo mentira? Vamos simplificar um pouquinho. A ironia é o quê? Ironia é você, basicamente, o que a gente lembra do professor ensinando na escola. Ironia é quando a gente fala uma coisa querendo dizer outra, certo? Não vou dar exemplos infantis, eu vou direto para os textos, vou falar bastante disso. A ironia é um recurso que deve ser muito bem considerado quando for utilizado na fala. Por quê? Porque uma ironia muito bem criada pode chatear as pessoas, no caso de uma percepção. É um recurso de linguagem que pode ser considerado agressivo, não é? Quando alguém fala com ironia com você, a primeira coisa que você quer responder é: eu não precisava falar desse jeito,
certo? Então, a ironia ela pode ser, muitas vezes, tida como um discurso agressivo. No texto literário, ela acaba se revelando, muitas vezes, o poder do escritor, a intenção por trás de um narrador, não é? É uma figura, a ironia, que diz muito mais do que diz, só em palavras, certo? Ela só existe, como eu disse, se há um interlocutor que percebe e reconhece as múltiplas possibilidades de sentido, e ela só tem sucesso, uma ironia construída, se essa percepção do leitor ocorre. Um escritor de literatura, um grande escritor, ele muitas vezes não está preocupado se essa percepção ocorre. Às vezes a ironia é utilizada para tornar o texto um pouco mais difícil. É por isso que está aqui no nosso curso, certo? O autor, ele escreve, muitos não admitem, mas um autor qualquer, pode, dos maiores autores, até os iniciantes, como eu, por exemplo, um autor escreve para ser lido. Muitos não admitem, mas o autor escreve para ser lido. Em geral, os grandes escritores não se preocupam com esse receptor, não se preocupam com o leitor do seu texto, e muitas vezes, inclusive, querem selecionar esse leitor, passam mensagens implícitas no seu texto que apenas alguns leitores vão captar. Essa é a ideia. E o narrador, e aí a gente começa a partir, por exemplo, da literatura, um narrador que apresenta uma história para a gente, ainda que ele não admita, ele pretende o quê? Ele pretende conquistar, seduzir, convencer o leitor. Certo? Vamos sempre ter isso em mente quando a gente for observar o texto literário. E eu vou trazer textos muito legais aqui para vocês. Vou começar com um exemplo muito interessante. Vou colocar aqui na tela para a gente bonitinho o exemplo que a gente tem aqui, que é o texto do livro Júlio César, do Shakespeare. Um trecho do Júlio César, não vontade de ler a peça toda, mas está aqui Júlio César para a gente, com a fala, célebre fala, muito famosa fala de Marco Antônio, aqui para o público, depois da morte de Júlio César. Olha só. Aos homens sobrevive o mal que fazem, mas o bem quase sempre com seus ossos fica enterrado. Seja assim com César. O nobre Bruto vos contou que César era ambicioso. Se ele foi, realmente, grave falta era sua, tendo a César gravemente espiado. Aqui, me encontro por permissão de Bruto e dos restantes. Bruto é homem honrado, como os outros, todos homens honrados. Aqui me acho para falar nos funerais de César. César foi meu amigo, fiel e justo. Mas Bruto disse que ele era ambicioso. E Bruto é muito honrado. E eu deixei grifos meus nesse texto, um texto que, por sinal, não está tão bem traduzido, uma tradução particular que a gente tem. O texto de Júlio César é um texto de domínio público, texto escrito no ano de 1599 por Shakespeare, apesar da gente falar que a ironia é uma coisa que surgiu muito mais depois do romantismo, a partir já mais do século XIX, por conta da ideia do indivíduo sobre o coletivo, a gente já tem nos grandes escritores a ironia desde sempre. E essa aqui é uma célebre passagem com um grande tom irônico que vai ser uma passagem histórica na literatura. Porque ele fala, vamos entender o contexto, Júlio César foi morto, não é? A peça do Júlio César é muito famosa, uma das grandes peças históricas de Shakespeare. Ela conta a conspiração, ela conta a história da conspiração que levou Júlio César a ser assassinado e o que aconteceu, inclusive, depois. Essa é a história da peça Júlio César. E Marco Antônio, amigo de Júlio César, faz um discurso elogiando os conspiradores, Brutus, né? Muita gente fala Brutus, que é bruto aí, tem a célebre frase que o Júlio César falou para morrer, tu quoque filime bruti, né? Até você, Brutus, né? É famosa frase, até tu, Brutus, né? Porque houve uma conspiração, um levante popular contra Júlio César, ele foi assassinado pelas costas. E Marco Antônio, numa estratégia muito inteligente, conhecida na história literária, ele faz um discurso elogiando Brutus, mas ele está sendo irônico. Ele está sendo irônico. E com essa repetição desse elogio, Brutus é homem honrado, como os outros, todos homens honrados, esses conspiradores. E no fim, Brutus é muito honrado. Essa repetição insistente na ironia torna isso um sinal para o povo que está vendo o discurso, e o povo passa a perseguir, o povo percebe essa ironia, o povo passa a perseguir os conspiradores, porque ele acaba revelando para o povo essa conspiração, num discurso bem sutil, Marco Antônio. O povo passa a se rebelar contra os conspiradores, e a vitória dos conspiradores inicial, em terem matado Júlio César, acaba sendo uma derrota. E é muito interessante, a peça Júlio César era muito trazida, era muito discutida no século XX, no Hollywood tem o filme de Júlio César, que foi feito por teve o filme do Marlon Brando, da década de 50, tem o filme também da década de 70, com Charlton Heston. Então tem elencos grandes de Hollywood que trabalharam no papel de Júlio César. Júlio César, inclusive, aparece com Marco Antônio em Cleópatra. Então, duas Cleópatras famosas, Cleópatra
de Elizabeth Taylor, Cleópatra de Vivian Leigh, que eu até vou preferir, porque Vivian Leigh é a atriz de O Vento Levou. Enfim, se partir para o cinema, fica infinito. Mas temos aí uma ironia muito grande na literatura que virou aí uma parte histórica da peça, né? Ironia bem sutil e inteligente de Marco Antônio, que conseguiu fazer um jogo político grandioso, certo? E a gente pode, a partir desse momento, seguir um pouquinho, tá? Quando a gente lê um grande escritor, é interessante, né? A gente pega um grande escritor e a gente sabe que esse escritor já vai trazer provavelmente alguma ironia, linguagens indiretas. O exemplo quando a gente pega um livro de Machado de Assis, não é a gente que diga sempre que, por exemplo, um velho amigo sabe que você está pensando, um velho amigo sabe o que você está pensando, por exemplo, numa conversa, numa roda de conversa. Isso, esse assunto saiu num grupo meu hoje. Um amigo sabe o que você está pensando numa roda de conversa, apenas de olhar para você, só de olhar para você. A gente pega um trecho de Machado de Assis, você começa a ver ele falar, você já começa a perceber que vai ter alguma ironia implícita ali. E é mais ou menos o que eu queria dividir com vocês para o próximo trecho aqui do nosso trabalho. Olha só que interessante, deixa eu voltar aqui direitinho. Estou passando aqui meu slide. Aproveitando o momento, quero falar quem está chegando. A gente está fazendo nossa primeira aula aqui a respeito das técnicas de leitura no nosso canal, nosso curso que a gente quer fazer para dentro do texto, ok? Aproveitem o momento aqui, quem quiser, e deixa a mensagem no chat. Eu estou no chat aqui com vocês ao vivo, aqui no YouTube. Manda o link para os seus colegas, manda o link para o grupo de WhatsApp para quem gostar de ler. É um curso que vai engrandecer um pouquinho os horizontes de vocês em literatura e em leitura, principalmente, ok? Então, participe no chat, deem sugestão, falem o que acham, eu vou tentar responder aqui para vocês também, ok? Vamos seguindo, então, eu vou trazer um pouquinho agora, como eu falei, do velho amigo que você olha e sabe o que ele está pensando. Isso acontece quando a gente fala de Machado de Assis, e eu trago, obviamente, um capítulo, um trecho bastante interessante, elucidativo, do Memória Póstumas de Brás Cubas, ok? Então, vou colocar como slide, vocês vão poder acompanhar nos cards, para saber mais ou menos do que eu estou falando, certo? Vamos lá, então, bonitinho. Lendo aqui, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o capítulo que a gente tem aí, 17. Olha só, famosíssima passagem. Marcela, irônica, claro. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha isso. Nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-me deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Certo? E aí está o trecho, então, que a gente tem do Brás Cubas. E tem essa ironia aí. Apesar desse tom irônico, né? É lógico, esse trecho ele evidencia a natureza do relacionamento do Brás Cubas com a Marcela. Muito famosa passagem, não é? Que reduzindo é uma questão de tempo. O tempo da Marcela, nós combinamos, nós tivemos uma relação. Ela entrou com o tempo, eu entrei com o dinheiro. Interessante, né? Aí o dinheiro acabou, o tempo acabou também. Meu pai cortou o financiamento, o tempo acabou também. Enfim, é uma dimensão financeira dessa relação íntima que a gente tem, reforçada aí, né, por todo o contexto da obra do Brás Cubas, e é aí uma ironia que a gente pega no texto, falando uma coisa, mas implicitando um monte de coisa na bagagem, né? A ironia não diz só o que está escrito ali no texto, certo? Ou seja, nada menos, não foi nem menos amor, nem menos tempo, nem menos dinheiro. Então, é exatamente isso que aconteceu. Foram 15 meses e foram 11 contos de réis. Eu vou falar 11 contos de réis. O Brás Cubas ele foi publicado em 1881, em folhetim, ao longo de todo o ano, fim do século XIX, década de 80 do século XIX, e naquela época, esse dinheiro aí, essa grana, é bastante dinheiro, viu? Assim, um conto de réis, para vocês terem uma ideia, ela falou 11 contos de réis, não é? Um conto de réis na década de 80 do século XIX, ele comprava quase 1 quilo de ouro. Né, para você jogar para os valores de hoje um pouco, é bastante dinheiro, foi bem esfolado pela quantidade de tempo aí, né, essa ironia ele conta, né, todo o seu capricho, que lógico, foi constituída a obra do Brás Cubas, a questão de ser uma obra do cara depois de morto, tem um contexto gigantesco, que a gente identifica várias passagens irônicas, e essa é uma delas, bastante interessante aqui para a nossa aula, para apontar um trecho famosíssimo que enriquece bastante a bagagem de vocês, certo? Muito bom, vamos voltar aqui para frente um pouquinho, estou aqui com vocês, vamos lá, muito bom, seguindo quem está chegando. Muito bem, vou falar um pouco mais, vou trazer mais coisas do século XIX, são romances simples de serem vistos, grandiosos, mas que às vezes têm um pouco menos de densidade psicológica e que facilitam para que a gente treine e capriche bastante na nossa leitura, certo? Eu vou falar um pouquinho então de uma autora que eu gosto, livro que eu gosto muito, bastante,
estamos aí, que é a ideia aqui do orgulho e preconceito, certo? Muito bem. Então, vamos lá para a tela, mostrar agora o trecho do Orgulho e Preconceito, no nosso tour literário que a gente está fazendo aqui pelo livro. Acompanha comigo aqui, estou jogando na tela para a gente poder ler. Olha só, esse aqui é o capítulo 1, é o começo do livro, é a abertura do livro. Tem uma ironia na segunda palavra. Primeira construção do livro é uma ironia gigantesca, a ironia clássica de ser uma coisa dizendo completamente outra. Vamos ver. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos, ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas, que o rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma das suas filhas. Meu Deus, e aí vai contar a história do Charles Bingley, né? Essa história conta a história do Charles Bingley no condado de Hertfordshire, na Inglaterra do século XIX, Inglaterra do campo, no século... Desculpa, o livro se passa no século XVIII, apesar de ser publicado em XIX. É uma história de época para época. Interessante isso, não é? E é uma região entre muitas moças solteiras. Ele é um cara rico e refinado, que vai viver entre essa situação, se apaixona por uma moça mais pobre, e apesar de ser considerado o marido ideal para todas elas, ele se apaixona por uma moça de origem mais modesta e tem sentimentos contraditórios, o orgulho por pertencer a uma classe alta e o preconceito também, certo? Que surge disso daí, né? Ele tem há uma oscilação, o orgulho e o preconceito da sua classe social. Então, temos aí um texto que retrata a vida provinciana no século XVIII, certo? Apesar de ter sido escrito no século XIX, por uma escritora do século XIX, e você tem aí um clássico da literatura inglesa que fala o seguinte: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro deve estar necessitado de uma esposa? Não! No caso do Bingley, não. Isso não é uma verdade, ele é um solteirão, ele não está necessitado de uma esposa. De jeito nenhum. Isso é claro com todas as atitudes que a gente vê no texto. Então é muito irônico. Não é uma verdade universalmente conhecida e ele não está à procura de uma esposa. Mas todo mundo quer que haja um casamento. É isso que a gente tem, isso já começa com uma grande crítica ao próprio livro. Certo? Fica aqui então um toque de literatura inglesa. Hoje eu fui bastante gentil, trouxe tudo traduzido pra gente, para vocês. Não trouxe nada em inglês, apesar de ser muito tranquilo de ler. Eu trouxe tudo em português, tudo traduzido bonitinho pra gente poder tocar nossa leitura aqui juntos. Vamos voltar aqui um pouquinho para a tela, vocês podem me ver ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos voltar aqui e seguir, então, com o nosso estudo sobre ironia, para facilitar a penetração ao texto, para facilitar a leitura de contextos, para melhorar vocês todos aí como leitores de livros literários, certo? Vamos seguir um pouquinho mais. Eu vou adiante, lembrando que o Orgulho e Preconceito, ele é do começo do século XIX, certo? 1813 foi a data de publicação de Orgulho e Preconceito. Ok? Muito bem, acho que a gente pode seguir mais um pouquinho. E agora, vamos falar um pouco de poesia? Eu sou escritor de poesia, eu vou ter que mostrar um pouco de poesia para vocês. O que seria da nossa vida sem poesia, certo? Muito bem, então tá aqui para a gente projetado na tela, vamos falar um pouquinho então, cadê? Vamos colocar um pouquinho aqui o nosso querido Mário de Andrade com o nosso poema aqui, cadê? Chegou, olha que beleza, tá aí Mário de Andrade na tela, moça linda, bem tratada, muito bom, hein? Olha o poema, lembra comigo, olha isso, nós temos ironia, hein? Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Nossa, ironia pura, primeira estrofe. É isso que eu queria mostrar, mas eu vou ler todo. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata, sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta do pobre arromba, uma bomba. Mário de Andrade. Meu Deus, aí você tem um poema apontado. Esse poema é uma das primeiras criações modernistas brasileiras, gente, a literatura nacional. O poema é de 1922, o ano da Semana de Arte Moderna, certo? Dá uma live só para isso, se quiser falar. E esse livro, esse poema, do Mário de Andrade, ele é um retrato satírico da alta sociedade, um retrato satírico da alta roda brasileira, não é? Através do humor, o poeta enumera os defeitos da sociedade na qual ele vivia. Né, tem toda uma aparência bem cuidada e arrumada e asseada, a realidade era a diferença, né? As pessoas tinham riquezas, costumes e luxos diferenciados, esses indivíduos eram vistos muitas vezes como pessoas superficiais e burras, não é? E a última estrofe, inclusive, ela vai mais longe, que ela afirma que o plutocrata é a pessoa,
o rico que explora, né, o rico que tem o poder, o rico que explora o pobre, por exemplo. Vem do grego essa criação, plutocracia, tá? Que plutos em grego é riqueza, então você tem aí plutocracia, que é o poder da riqueza, então plutocrata a pessoa, ou seja, é um rico que explora o pobre, por exemplo. Ele pode não ser burro, como o texto está dizendo aqui, a última estrofe, mas ele é perigoso. A gente tem a simbologia da bomba, a poesia ela condensa elementos, certo? Isso é um detalhe do texto, mas a ironia brilhante a gente tem na primeira estrofe, certo? Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, sobrenome é poderoso, né? É burra como uma porta, é um amor. Isso é uma ironia muito forte e clara, isso tornou o poema muito famoso. Tá aí uma construção de poesia para a gente curtir um pouquinho. Eu nem fechei tudo na tela para vocês, acho que conseguem ver ao mesmo tempo junto comigo. Participe, a gente está chegando na parte final. Falei que não ia ser muito longo. Coloca no chat lá para a gente, participa, compartilha. Se puder se inscrever no canal, a gente agradece. Está gostando do conteúdo? Garanto seu apoio para o meu trabalho, que eu estou fazendo com o maior prazer para que todos possam aprender um pouco mais de literatura. Tem mais um livro que eu falei na live passada, que eu vou colocar até o card aqui em cima para vocês poderem clicar e assistir a live passada, quem perdeu, com o professor André, dos livros e viagens que a gente falou. Eu falei do Oliver Twist, e vou voltar a falar aqui para vocês um pouquinho hoje do Oliver Twist, que é o livro do Charles Dickens. É um livro que eu sempre volto, porque eu acho que é um livro que é um ótimo ponto de partida para quem quiser passar a ler clássicos e grandes livros de literatura. E a gente tem um trecho bastante elucidativo, logo no começo, é um trecho no capítulo 2 do Oliver Twist que a gente tem, que tá lá bonitinho, ó. Manda que Oliver, quando o Oliver tá no asilo, vivendo no asilo, que é uma espécie de orfanato que ele viveu no começo do livro, e olha só, mandar que Oliver desfiasse estopa era combinar de um modo simples os 2 benefícios que lhe prometiam. Ele os reconheceu ambos com uma profunda cortesia, por instigação do bedel. Depois foi levado para uma grande sala do asilo, onde, em cama dura, adormeceu soluçando. Prova evidente da brandura das leis do nosso venturoso país, que não impedem o sono aos pobres. Como eu falei na live passada, ele vivia no orfanato, porque ele não tinha comida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Um orfanato onde ele não tinha comida. Era um mingau, poucas vezes por dia, pão só de domingo, 2 dias por semana outra coisa. Era uma coisa de louco, a pobreza em que essas crianças viviam nesse asilo. E aí é uma ironia grandiosa, não é? Nossa, mas olha só, deixava eles dormir, uma grande noite de sono eles podiam ter, não é? Não impedia que eles dormissem. As branduras, as leis fracas, as branduras das leis, brandura nada. Se você ler o mesmo parágrafo, foi o que eu trouxe, é o mesmo capítulo do livro, capítulo 2, ó, tá indicado aqui embaixo. Eu trouxe esse capítulo na live passada, na live dos livros e viagens, e falo o quanto demonstrava a falta de dignidade das crianças com a ausência da comida para o dia a dia, não é? Então, fica aí um toque. É muito tranquilo ler Oliver Twist, ler Charles Dickens, porque não tem muita profundidade psicológica, mas são textos grandiosos, textos clássicos, textos que retratam a universalidade dos seres humanos. Eu estou abrindo aqui para vocês só uma coisa que eu quero mostrar. Muito bem. Então fica mais esse exemplo de Charles Dickens, da literatura inglesa, também do século XIX. Vale a pena ler aí Oliver Twist, e mais uma identificação de ironia no texto. Passamos por diferentes textos literários, passamos por diferentes obras, e vimos aí o uso, então, da ironia por grandes escritores e técnicas para identificar essa ironia, certo? Lembrando sempre que isso é uma façanha do escritor. Muitas vezes passa despercebido. E a gente descobre que a ironia muitas vezes foi utilizada ao longo da história para proteger o autor do livro. Machado de Assis, quando escreveu o seu livro do Brás Cubas, o primeiro censo demográfico feito por Dom Pedro no Brasil, ele revelou naquela época, na década de 70, mais ou menos, do século XIX, ele revelou que apenas 15% da população brasileira sabia ler. 84% eram analfabetos. Machado de Assis escrevia no jornal, em folhetim, era só a sociedade política que estava no poder que lia suas obras. Ele não podia criticar essa sociedade de forma direta. Tinha que haver uma ironia fina que, de qualquer forma, o preservasse para o cargo que ele tinha. Ele dependia do salário de escritor e de crítico literário e de teatro. Então, essa é uma coisa que é legal pensar. A ironia é muitas vezes utilizada como recurso para proteger o escritor que está escrevendo. Então, por isso, a ironia muitas vezes ela é dita, utilizada, escrita, para às vezes dificultar também um pouquinho a leitura. E é o leitor que consegue captar todas as ironias,
sente orgulho. É muito gostoso você identificar pequenas mensagens que não estão nas linhas do livro. É por isso que eu chamo essa aula de hoje, e vou chamar as próximas também, de para dentro do texto aqui do nosso canal Reader's Corner, certo? O curso gratuito para quem quiser participar, assistir, compartilhar, o vídeo vai ficar, os livros que eu sugeri vão entrar na descrição aí do vídeo, no YouTube, você pode clicar e comprar o livro se você quiser, comprar o livro digital. Curso totalmente gratuito, espero que acompanhe para melhorar bastante a leitura de vocês. A única ajuda que eu peço, quem quiser prestigiar meu trabalho, quem quiser acompanhar o meu trabalho de escritor, é que, quem quiser, está lá o meu livro na loja da Amazon, livro Muro e Tinta, vou evitar o reflexo aqui, está lá no livro formato digital, formato físico sendo ainda preparado. Quem quiser apoiar meu trabalho, clica lá no link, já está aqui na descrição, clica no link e adquira meu livro até o fim de julho, está com 40% de desconto. Legal? Então é isso, gente. Boa noite. Espero que tenham gostado aí da nossa live de hoje. Enfim, deixem seu recado, deixem sua mensagem no chat ou depois no vídeo. Curtam, se inscrevam no canal e teremos mais muito em breve. Fiquem de olho por aqui. Legal? Muito obrigado. Boa noite. Fiquem bem.